Hoje nós vamos dar início à unidade 3 do nosso livro de ciências, sexto ano, Projeto Araribá, estudando o tema 1, um tema muito importante para todos nós, assim como os outros temas que já foram estudados. Então, o tema 1, ele fala sobre a água nos seres vivos e na terra. Essa água nossa, tão importante de todos os nossos momentos, que sem ela não teríamos nenhum tipo de vida, certo? É essencial para todos nós. Então, a água e os seres vivos. A gente já pode observar aqui nessa imagem que o que acontece? Ela faz a gente refletir que a vida surgiu na água, como nós já estudamos nos conteúdos de ciências. Então, acredita-se que o nosso planeta era muito quente, e aí esse planeta foi se resfriando, surgiram os primeiros poços de água, e nesses primeiros poços de água foi surgindo então as primeiras formas de vida. E essa vida, ela sofreu uma evolução, que depois vocês vão estudar em outros conteúdos, mas só para que vocês possam entender o que acontece. Acredita-se que essas formas primitivas de vida que surgiram na água deram origem a formas mais elaboradas, e aí depois surgiram os invertebrados que a gente conhece hoje, depois surgiram os vertebrados que a gente também conhece. Aí veio evoluindo lá dos peixes que vivem na água, depois vieram os anfíbios que têm uma vida dupla na água e na terra, depois os répteis, já com mais adaptações à terra, as aves, até chegar nos mamíferos. E essa evolução é contínua, como a gente já verificou também em outros conteúdos, né? As mudanças, elas continuam acontecendo sempre. Então, é muito importante que a gente reflita nessa imagem e se lembre disso, que de acordo com os estudos científicos, a vida surgiu na água e depois sim foi que houve uma evolução. Evolução essa que continua acontecendo até os dias de hoje. E a água nos seres vivos? Então, o ser humano, por exemplo, então começando por nós, temos cerca de 75% do nosso organismo formado por água. Só para a gente ter uma noção do quanto a água é importante. Então, formando o nosso corpo, a gente tem mais ou menos 75%. Por que eu digo mais ou menos? Porque isso depende da idade, da atividade física, entre outros pontos que são importantes para serem analisados, tá bom? Então, mais um motivo para a gente fazer o consumo de água sempre. Aqui na nossa região, como a temperatura é um pouco elevada, de 2 a 3 litros por dia, pelo menos a gente tem que estar ingerindo, tá? E os outros animais? Peixe tem aproximadamente 65% de água, e além dos animais, os outros seres vivos também têm água. Então, em algumas frutas, por exemplo, a gente tem 80% de água, como é o caso da maçã. E aqui a gente tem alguns outros exemplos, certo? De seres vivos e suas quantidades de água. Observem aí que na imagem do ser humano nós temos 70%, porque, como eu disse anteriormente, essa quantidade varia de faixa etária, de sexo, de atividade realizada, entre outros. Aí a gente tem a galinha com 74% do corpo, a gente tem a minhoca com 80%, o cachorro com 65%, a água viva, que é essa aqui do meu ladinho, embaixo da minhoca, entre a minhoca e o cachorro, que ela tem 98% de água. Por isso que ela é chamada de água viva, porque é água, certo? Devido ao aspecto que ela assume, dada essa característica de ter uma grande quantidade de água, e viva por se locomover facilmente, já que ela é lá do grupo dos selenterados, tá? Então, aqui só para ilustrar que os vários seres vivos têm quantidades variadas de água na composição do corpo. E no nosso corpo? Para que serve a água do nosso corpo? Então, observem aqui. A gente tem essa imagem no nosso livro, eu coloquei apenas para facilitar o aprendizado. Então, a água ela serve para regular a temperatura do corpo,
formar o nosso sangue, ajudar a eliminar substâncias do nosso organismo, como assim? Através da urina, por exemplo. Reduzir o atrito entre os ossos, ele coloca aí a setinha para o joelho, porque o joelho é uma das articulações que a gente movimenta muito, então a gente tem aí um líquido, certo? Vocês vão estudar em outros conteúdos que faz essa lubrificação. E a água faz parte desse líquido. Então faz parte da composição dos ossos, parte da composição dos músculos, protege os nossos órgãos, auxilia no funcionamento do intestino. Então, se a pessoa não bebe água suficiente, também o intestino não funciona direito. Umidifica a boca, olho, nariz. Então, nesse tempo que a gente está de muito calor, de algumas queimadas, infelizmente, o que acontece? Eu tenho que beber água devido à formação do meu corpo, mas também para umidificar as mucosas da boca, do olho, do nariz e evitar os problemas respiratórios. Então, uma simples ingestão de água, ela vai me ajudar tanto na minha formação do corpo, como também na minha saúde em diversos aspectos. É muito importante que todos saibamos disso. E no nosso planeta? Então, a água do nosso planeta, observem nessa primeira imagem, que esse amarelado, esse amarelo esverdeado, ele representa a água salgada, que é mais ou menos 97,5% da água do planeta, que é a água de oceanos e mares. Esse vermelho, que é aproximadamente 2,5% da água, é a água doce chamada. É a água formada por poucos sais minerais, por isso que a gente chama de água doce, tá? E essa água, observem na segunda imagem, esse azul claro, que 68% mais ou menos dela está nas geleiras, ou seja, está em forma sólida. E apenas 0,3% é que está em rios e lagos disponível facilmente para a gente. 29,9% aproximadamente está em águas subterrâneas, ou seja, são os lençóis freáticos que ficam aí abaixo de onde a gente está. A gente até tem acesso através de nascentes ou através de poços. E 0,9% aproximadamente na umidade do solo. Então, resumindo, a gente tem muito pouca água para ser utilizada de forma fácil. E por isso, e por outros motivos, a gente precisa estar sempre economizando, sempre cuidando do nosso planeta, tá? Então, já que a gente está falando de água, a gente vai relembrar um conceito lá de conteúdos anteriores, quando a gente falou esse termo, hidrosfera. Hidrosfera são todas as águas do planeta, tá? A gente tem aí uma imagem interessante representando esse ciclo de todas as águas. Então, a água evapora, ela se condensa, formando as nuvens, e ela volta em forma de chuva, neve, granizo, entre outros. Parte dela vai formar córregos, rios, lagos, e outra parte vai para os lençóis freáticos, como a gente já comentou. Então, a hidrosfera é o conjunto dessas águas do planeta. A gente pode ter águas oceânicas, como o nome já sugere, são a água dos oceanos. Essa imagem, por exemplo, é uma fonte termal, lá no oceano, lá no fundinho, uma imagem muito legal aí dos seres vivos que se encontram lá desse ambiente aquático. A gente pode ter águas atmosféricas, que é essa água aqui presente, o vapor de água que a gente tem, e a gente pode ter águas continentais. Então, eu acredito que todos vocês estejam reconhecendo essa imagem, né? Nada mais é do que o nosso cais, Rio Parnaíba, aqui em Floriano, aqui na nossa cidade, são águas continentais, águas dos nossos continentes. Então, nós temos aí 3 variações: águas oceânicas, águas atmosféricas e águas continentais. Todas igualmente importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos, como a gente viu lá no início. E por aqui a gente vai encerrando mais um tema de ciências. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre a água, tá? E eu espero que vocês estudem, que se esforcem para dar certo.